Take Back Parliament, né, que é um movimento que está crescendo cada vez mais, reivindicando uma modificação do sistema eleitoral inglês, porque os liberals, né, que são os liberais democratas, lá são os partidos, é o partido que tradicionalmente é subrepresentado nas eleições, e pela primeira vez ele conseguiu formar um gabinete na Inglaterra. Dificilmente esse fenômeno seria concebível sem internet, né, porque o próprio fato do candidato a primeiro-ministro do liberal-democrata ter ido para um debate eleitoral, pela campanha eleitoral, pela primeira vez na história inglesa, já foi o efeito de uma mobilização anterior feita na internet e da maior visibilidade causada, propiciada a esses autores políticos pela internet. Então, para finalizar isso, né, as perspectivas são boas, são otimistas, o campo é infinito, né, mas o tempo é muito curto para a gente falar de tudo isso aqui. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos agora para a última fala da noite. Antes de passar a palavra ao professor Giuseppe Cocco, eu gostaria de lembrar que amanhã nós vamos apresentar, na parte da manhã, quem quiser participar, vai ser um coletivo menor, obviamente, porque são resumos apresentados pelo grupo de pesquisa das 4 instituições participantes do PROCAD. São 21 resumos, para quem tiver interesse, tem aqui à disposição, aqui na primeira fila, alguns professores têm exemplar, a gente pode passar. São trabalhos vinculados a esses temas, apresentados por professores, alunos de pós-graduação e também de graduação, tanto no direito quanto na comunicação. Então, a oportunidade amanhã da apresentação em torno de 5 a 10 minutos desses resumos, que são ensaios do futuro artigo que vai ser publicado aí pelo mês de julho. Então, eu vou passar a palavra para o professor Giuseppe Cocco, e agradecendo imensamente a possibilidade dele ter vindo. O professor Giuseppe Cocco tem uma agenda super ocupada, e a responsabilidade de fechar esse evento com o tema Comunicação e Direitos Humanos, o trabalho do direito. Boa noite a todos. Então, eu queria começar com 2 pequenos pontos. Em primeiro lugar, agradecer os organizadores em nome da professora Proner. Em segundo lugar, dizer que para mim é um prazer estar nessa atividade e já agradecer aqueles que estão resistindo depois de uma mesa tão longa, né, com muitas intervenções, todas muito interessantes, mas a mais interessante é aquela do Sérgio, que está armado com 6.344 seguidores no Twitter, para ele falar direitinho aqui da minha fala, tá? Ele está aqui já armado lá. Eu não posso criticar. Né? Não, exatamente. Aí depois o pessoal retweeta e tudo. Aí, Então, bom, novamente, a última fala, né, que nem a sobremesa, é dulcis in fundo. E não sei, eu vou um pouco nos termos mais problemáticos, também do Sérgio, e sobretudo da última fala, da ambiguidade, né, das contradições que atravessam a chamada revolução tecnológica ou a dinâmica das redes, né? Então, tomara que esse dulcis in fundo não se transforme em um amargo, né? Então, eu vou falar de comunicação, direitos humanos, e tentar concluir com uma ideia que, digamos, a maneira para se pensar esse paradoxo ou as contradições novas da sociedade na qual nós vivemos, que a gente pode chamar de sociedade de conhecimento, sociedade da informação, ou capitalismo cognitivo, pois que estamos dentro de um regime econômico e político ao mesmo tempo, é de ver a perspectiva de uma passagem contraditória, conflitual, entre os direitos fundados no trabalho e um trabalho fundado nos direitos, entre o direito do trabalho e o trabalho dos direitos. Então, aliás, queria dizer como última introdução que é um trabalho que eu fiz, que foi publicado no número 4 da revista Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos. Então, depois eu posso mandar para quem quer ter acesso, mais ou menos a estrutura é essa. Então, para falar de comunicação e de direitos, o primeiro momento é problematizar essas duas noções. E uma maneira para
problematizar de maneira, digamos, esquematicamente essas duas noções é lembrar que a comunicação é um elemento fundamental, por exemplo, para fazer a guerra, para organizar a guerra, para praticá-la, para o conflito. A própria internet, na sua genealogia, né, ela tem uma relação ambígua, né, com a problemática da guerra, né? Mas não é apenas a comunicação que serve para a guerra, são também os direitos humanos que servem para a guerra, né? Hoje em dia, os direitos humanos, a partir dos anos 80, mas também nos anos 90, e hoje isso continua, é só pegar o debate sobre o Irã e o que vai acontecer nos próximos meses ou nos próximos anos, né? Os direitos humanos são um terreno fundamental de constituição da legitimidade, da efetividade da guerra. Hoje em dia, a guerra se pretende como uma guerra justa, quase que como uma operação de polícia. O exército se transforma em polícia, né, como na banda de Gaza, em Israel e Palestina, ou a polícia se transforma em exército, como na banda de Gaza, numa das regiões mais violentas do Rio de Janeiro. A gente não sabe mais aonde é que acaba o exército, onde começa a polícia e vice-versa. E isso em nome exatamente de uma guerra justa que por trás tem tecnologia de comunicação e a defesa dos direitos humanos da democracia. Então, a revolução não é tão silenciosa assim, para retomar um dos temas para o debate. Embora a gente possa voltar, tem elementos de uma revolução que já aconteceu, sim. Então, concordo e não. Bem... Então, por um lado, acabei de problematizar. Como é que, a partir dessa problematização, que poderia ficar apenas crítica e aqui esquematizada, a gente poderia avançar? A minha proposta com relação a isso é de redefinir o conceito de direitos humanos, né, como perspectiva para repensar a questão da comunicação e, em seguida, a questão do trabalho. E para redefinir a questão dos direitos humanos, a noção de direitos humanos, eu vou usar, fundamentalmente, uma das maiores reflexões no segundo pós-guerra, quer dizer, no período que acaba de acabar, mas que está sempre presente, é uma reflexão extremamente atual, é que é de um sobrevivente de Auschwitz, chamado Primo Levi. O Primo Levi escreveu um livro, vários livros, muitos livros, virou um escritor, era um engenheiro químico, né? Mas escreveu um livro que virou uma referência na reflexão sobre os campos de extermínio, né? O título é isto um homem, né? Ou seja, ele se pergunta exatamente sobre o conceito de humanidade depois da experiência de Auschwitz, e ele vai continuando nessa reflexão. Nessa reflexão que ele faz, ao invés de colocar o tema do direito humano, ou seja, de se colocar na perspectiva do discurso do humanismo, quando ele se pergunta se isto é um homem, na realidade ele trabalha em torno da noção da vergonha de ser um homem, que é a experiência do campo de extermínio. E vocês sabem que o campo de extermínio, ele tem como embrião o campo de trabalho, que por sua vez é o padrão de organização da fábrica, da fazenda, da plantação. Então, a vergonha de ser um homem diz respeito ao fato que nós não somos responsáveis pelas vítimas, e nem as vítimas, ainda menos, são cúmplices dos algozes, né? Como está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, depois das chuvas, onde as vítimas são culpadas pelo fato de serem vítimas e morarem em áreas de riscos, né? O problema é conseguir afirmar que nós somos responsáveis diante das vítimas. Ou seja, o ponto essencial para pensar os direitos humanos é pensar a partir da indignação diante da injustiça, da desigualdade, da violência. Então, os direitos que interessam são aqueles que são norteados por essa perspectiva ética, que é uma crítica do conceito de homem, e, ao mesmo tempo, a partir dessa perspectiva ética, pensar os direitos enquanto produção dos direitos. Quer dizer, não algo que é o fato de uma condição natural, mas algo que é produzido dentro das relações sociais. E, portanto, nortear os direitos a partir de uma perspectiva ética, isso significa indignação. E, segundo, a partir dessa ética, pensar o que ela produz. E quando, então, nós passamos ao tema dos direitos e da produção dos direitos,